A busca pelo corpo magro, cada vez mais definido. Por que não sinônimo de ser saudável? Se você não buscou emagrecer, provavelmente já deve estar pensando nisso, não é verdade? Afinal de contas, é natural do ser humano cada vez engordar mais. O tema de hoje é justamente em torno desse tema, mas não em ensinar como emagrecer, mas o porquê nós engordamos. Bom, estou aqui com a doutora Lisoca, nutricionista. Seja bem-vindo no Café com Taquilo e ter aceitado esse convite. Independente da idade, dos 25 aos 45 anos, que é a prática clínica que a doutora atende ali no consultório dela, ela tem muito a nos ensinar. E principalmente no tema tão procurado, né? Que é o emagrecimento ou o porquê nós engordamos. Então vamos lá, doutora, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, gente. Bom, vamos lá então. Quando o assunto é emagrecimento, antes de chegar no emagrecimento, eu gosto muito de trabalhar o porquê a gente engordou, tá? Como o Takeo falou, a gente precisa entender essa questão do porquê, o que nos leva a engordar. E parece uma pergunta meio boba, meio óbvia, uma resposta meio óbvia, porque a gente comeu demais. E na verdade é aí que está o pulo do gato, né? Não se trata simplesmente de comer demais como sendo causa. Essa, na verdade, é uma consequência do engordar, do porquê a gente engorda. Eu quero saber o que te leva a comer demais. E é aí que eu entro com a questão dessa explicação do porquê engordamos. Por que a gente come demais? Simplesmente dizer que é porque a gente come demais não faz sentido, da mesma forma que não faz sentido dizer que tomar água demais causa inchaço. A gente não incha porque toma água demais. Então essa é uma consequência do problema, não é a raiz do problema. E quando a gente está falando da questão alimentar para justificar isso, a gente traz uma questão de equilíbrio de organismo, tá? Quando a gente come errado, quando a gente faz de repetição algum comportamento alimentar equivocado, a gente faz um desequilíbrio no nosso organismo. E esse desequilíbrio é que nos faz comer demais. Porque tomar água até um ponto que acaba a sede, comer até um ponto que acaba a fome, isso é automático. A gente não precisa ficar contando. Só que a gente perde esse time. Por quê? Por conta dos nossos hábitos alimentares. Então não é muito fácil dizer, você engordou porque você comeu demais. A culpa é tua. Você é glutão, você é comilão, e na verdade não é por aí. Entendendo o que te motivou a comer demais, a coisa fica muito mais simples de reverter. E daí a gente fala de emagrecimento. A doutora Lisoca, eu não vou chamar de doutora porque ela é minha nutricionista, cuida da minha saúde, mas acima de tudo também é minha amiga, porque ela já me acompanha já há muito tempo e também minha família. A doutora, ela é especialista em estratégia de emagrecimento e é muito bacana isso porque o que acontece? Uma dor que talvez você possa sentir é que comer é tão prazeroso, né? E a gente acaba entrando nessa esfera de que toda refeição ela precisa ser prazerosa. Ela é prazerosa, ela tem que gerar satisfação e não só saciar ou cumprir um papel nutricional. Com certeza. E eu acredito que esse hábito de ter prazer em todas as refeições que é um dos grandes responsáveis pelo engordar. Quimicamente, assim, o que tem nos alimentos hoje, Liz, que faz com que a gente fique viciado por esse prazer que é comer? Acontece muito, né? O vício. E aí, assim, o que a gente tem? Uma alimentação que nos segue hoje é uma alimentação extremamente atual, tá? A gente come da maneira como come hoje, de 3 em 3 horas, aquela base da pirâmide alimentar, que é o que nos cerca com relação à alimentação, um monte de cereais, arroz, trigo, farinhas de modo geral. Isso é uma coisa muito atual, mais ou menos da década de 70 para cá. Tá? Antes disso não tinha essa pirâmide, a gente não comia tanto carboidrato. E essa de fato é talvez esse é o maior dos problemas em termos da nossa alimentação. É o que justifica o desequilíbrio do organismo que culmina no comer demais. Tá? Então a culpa não é sua, você não é glutão, mas o que você come traz o desequilíbrio e faz você comer demais. Tá? É mais ou menos assim, por que aquele estádio tá cheio? Aí você me responde, porque entrou muita gente. Essa não é a razão do problema.
tá? O que motivou essas pessoas a entrarem todas lá nesse estádio? Essa é a chave do problema. E o que nos motiva a comer demais é um excesso de produção de insulina. Insulina é aquele hormônio que a gente escuta muito entre os diabéticos, né? Que regula o açúcar do sangue. Só que essa mesma insulina faz com que eu tenha muita fome. Então, se eu consumo alimentos que promovem essa liberação desse hormônio no meu corpo em quantidades absurdas, em quantidades elevadas, eu vou ter fome o tempo todo, vou comer o tempo todo. Vou ser, de fato, aquela pessoa glutona, comilona. Mas não é culpa minha, não é um julgamento de valor. É o que eu tô comendo que justifica isso. O que é o carboidrato? Dê alguns exemplos onde que a gente encontra carboidrato em muita quantidade. E esse lance da insulina, pelo que eu entendi, eles estão inseridos nesse alimento. O que acontece? São poucos os alimentos que a gente tem que não contém nada de carboidrato. Até ovo a gente tem carboidrato. Carboidrato é ou açúcar ou amido, tá? É uma molécula, um macronutriente que a gente chama, igual proteína, igual gordura. Carboidrato é uma dos macronutrientes. Esse carboidrato ele pode vir na forma de açúcar ou pode vir na forma de amido. Amido é o quê? Aquilo que está na batata, aquilo que está no arroz, aquilo que está nas frutas, na banana, por exemplo, tá? E o açúcar está onde? As frutas principalmente, tá? E o açúcar refinado que a gente tanto conhece. Açúcar demerara, mascavo, branco de mesa, né? Os doces de modo geral, bolachas, bolos, enfim. Essas são as duas formas que o carboidrato se apresenta. A diferença dos dois, açúcar e amido, é basicamente o tamanho desse carboidrato. É a mesma coisa. Então, quando eu consumo esses alimentos que contêm esses carboidratos, isso vai para a minha corrente sanguínea e aumenta o meu açúcar do sangue. Só que eu não posso manter esse açúcar alto o tempo todo, porque é tóxico, faz mal para o meu organismo. Então, a insulina a gente produz, o meu pâncreas vai produzir, né, essa insulina, que é o hormônio para baixar o açúcar, né? E, consequentemente, a hora que termina esse trabalho da insulina, eu tenho fome de novo. Então, não é que no carboidrato tem insulina. Eu como o carboidrato dos alimentos e a insulina é produzida pelo meu corpo. Ok. Para baixar esse açúcar. Então, a gente não vai comer a insulina, a gente vai comer a farinha, Exatamente. A gente vai consumir o açúcar e eles, então, combinado, se transformam ou então gera essa produção de insulina, Exato. Que é o que os diabéticos têm. Exato. E essa produção de insulina, então, é o que faz a gente engordar. Exatamente. É claro que a insulina é um hormônio que é importante, tá? Eu não posso julgá-la como algo ruim. Só que o excesso dela é o que vai trazer o ganho de peso. Tá? É ela que faz armazenamento de gordura no meu corpo a partir desses carboidratos refinados, principalmente. Quais são os carboidratos refinados? As farinhas, os açúcares, basicamente. Farinha de arroz, farinha de batata, o trigo. Então, vamos lá. Poxa, farinha e açúcar é um negócio que está presente na nossa refeição aí, e é o que está acessível, né? Muitas das vezes você ter a fruta disponível, ou o legume disponível, a carne disponível in natura é super difícil. É muito mais prático a gente comer o pacotinho ali que já tá a bolacha recheada, mata a fome, né? Dá aquela enganada pra gente, de repente, passar o dia sem comer a comida de verdade, né? Quando que a gente descobre ou quando que a gente sabe que passou do ponto e que aquilo está nos engordando? Porque essa insulina, ela não é sinônimo de peso, né? Não necessariamente. Ela é algo que vai acontecendo no dia a dia, pelo que eu entendi. Poucos. Existe uma questão de tolerância. Tem gente que pode comer um pedaço de pão e tá tudo certo. Mas, em geral, as pessoas que desenvolvem obesidade, sobrepeso, elas não lidam bem, não processam bem esse carboidrato mais refinado. Basicamente falando de trigo e açúcar. Então eu preciso retirar esses alimentos da minha rotina, ainda que isso onere em tempo, porque sim, alimentos naturais, alimentos minimamente processados, que não vêm em pacotinho, que é o quê? Fruta, vegetal, a carne. Esses alimentos não são muito práticos mesmo, né? A gente tende a ter um pouquinho mais de trabalho para tê-los na nossa mesa. Porém, quando eu trabalho com adaptação do meu corpo a esse tipo de alimentação, eu reduzo a minha fome.
Eu tenho Legal. apetite reduzido, então eu não preciso ficar comendo a cada 3 horas para ter fome. Eu vou comer quando? De manhã, antes de sair para o trabalho, faço meu café da manhã, pobre em carboidrato refinado. Aí eu paro para almoçar, horário de almoço de trabalho de todo mundo, almoço, comida de verdade de novo, sem refinados, e depois só vou ter fome no jantar em casa. Então acaba se tornando prático esse estilo de alimentação, justamente pela redução do apetite. E é reduzindo o apetite é que eu consigo comer menos, sem passar fome, e consigo emagrecer. Porque para emagrecer, a premissa básica é reduzir a ingesta calórica. Como é que eu faço isso? Posso fazer contando calorias e comendo pão, açúcar, doce? Posso, mas eu vou ter fome o tempo todo, vai ser uma coisa sofrida, né? Que é a visão de todas as pessoas em geral, né? Quando buscam emagrecimento. Eu vou fazer dieta, vou sofrer, vou passar fome. Você não precisa passar fome para emagrecer, desde que você saiba escolher aquele alimento. Então, a gente estava conversando um pouco antes da entrevista sobre a pirâmide alimentar e na prática a gente tem um paciente, um tanto íntimo aí da Liz, né? Que vai explicar para você na prática o que estava acontecendo com ele, desse lance de açúcar, carboidrato, no como isso estava atrapalhando ele no processo aí de engordar e no que refletiu a partir das escolhas dele. Acompanha aí. Olá, meu nome é Ricardo Soca, sou marido da Nutriliz. E eu vim aqui para dizer que pirâmide alimentar para mim nunca funcionou. Desde criança sempre fui muito gordinho e sempre tive muita dificuldade para emagrecer. Eu tentei diversas dietas, mas nunca consegui levar isso no longo prazo, nada que fosse sustentável e definitivo. Durante todo esse período da minha infância até a minha fase adulta, eu passei por diversos profissionais, nutricionista, endocrinologista, psicólogo, mas eu sempre esbarrei naquela famosa contagem dos pontos, né? Na dieta da contagem dos pontos, contagem de calorias, o pãozinho integral, o arroz integral, o queijinho branco, coisas que para mim nunca funcionaram. Em meados de 2015, a Liz nos propôs um novo tipo de alimentação, um tipo de alimentação que seria baseado em alimentação natural, comida de verdade. Foi aí que eu percebi que comer de 3 em 3 horas, contar calorias e passar fome é inútil. No primeiro ano foram 40 quilos eliminados, que eu os mantenho até hoje, sem fome, sem sofrimento. E posso dizer que hoje eu estou em paz com a comida, a gente vive uma relação, um triângulo amoroso, eu, a minha esposa e essa alimentação. Então a gente está muito feliz dessa forma e é isso. Essa alimentação que a gente tem hoje, ela acaba influenciando não somente você que está do outro lado, mas a mim também como nutricionista. Eu sou formada desde 2007 e atuei por muito tempo prescrevendo essa alimentação de 3 em 3 horas, rica em alimentos integrais, cereais, pães, essa coisa toda. E nunca vi resultado, né? Sempre esbarrei, patinava e não conseguia ver a evolução dos meus pacientes. Muito menos num paciente muito especial para mim, que é o meu marido, tá? Onde a gente tentou por vários anos mudar o peso, emagrecer dessa forma e não conseguia. Até que a gente se deparou com essa estratégia de alimentação, digamos assim, que é a low carb, que é o quê? Uma alimentação reduzida nesses carboidratos, tanto amido quanto açúcares, e conseguimos evoluir. Tá? Então ele está aí para mostrar pra gente, para reafirmar tudo isso que eu estou dizendo para vocês, como realmente funciona, como é fácil perder peso quando você acerta nas escolhas, sem passar fome. É isso aí. Eu até já quero fazer um convite para a Liz, para que ela fale para a gente sobre esse programa, que já está na 5ª edição, que é o Get Out Bacon. Então, você que está nos assistindo agora, que se identificou, que tem dificuldade nas suas escolhas, né? Acaba comendo muita farinha, consumindo muito açúcar, você já sentiu que cada vez está mais distante daquela barriga tanquinho, ou talvez já está tão longe disso que você só está pensando na sua saúde, porque talvez o diabetes, o colesterol aí já está te trazendo outros problemas. Esse programa eu conheço na prática, já tive a oportunidade de fazer, a minha esposa também já fez. Então, assim, realmente é uma mudança de hábito e que gera resultado. Então, Liz, eu queria já te fazer o convite para que você possa, então, explicar para as pessoas como que funciona esse programa.
O nosso objetivo não é fazer que você venha a aderir ao programa, mas você entender o conceito dele, porque o conceito do programa Get Out Bacon funciona, gente, um negócio muito bacana. É o que você falou lá do lance do estádio, né? Com a certeza. pessoa entra no estádio, ela não entrou porque ela quis. Ali tinha alguma coisa que motivou ela a ir para aquele estádio. E talvez você tá fazendo a escolha errada, né? No sentido que se você tá buscando emagrecer, talvez o que foi proposto para você, às vezes até por um profissional. Escute bem, a gente está falando aqui com uma pessoa que tem 13 anos de experiência e que nos últimos 4 anos foi quando ela então, estudando e na prática, descobriu esse conceito novo, que é a palavra em inglês ali, o low carb. Então, se você quer obter mais informações, já que você talvez esteja gordo, não perca o próximo episódio do Café com Takeo, onde a gente vai falar o como talvez emagrecer de uma forma saudável, não é mesmo, doutora? Exatamente, exatamente. Então é isso, gente. Eu agradeço quem está aí assistindo. E quem tiver mais dúvidas, quem tiver interesse em saber mais a respeito do assunto, eu sei que é um assunto complexo, mas quem tiver mais interesse, pode deixar pra gente aqui nos comentários do vídeo, tá? Sugestões até para as próximas edições, a gente pode trazer para vocês mais conteúdo aí. Tá certo, gente? Obrigado, Liz. Imagina, Mais eu que uma vez. agradeço. Até o próximo, então, com o tema Get Out Bacon e respondendo todas essas dúvidas e comentários aí que vocês estão deixando. Até mais, valeu!